Ele não se parecia em nada com meu marido, mas quando ele olhou nos meus olhos e disse aquelas palavras, era como se ele tivesse voltado só para mim. Este canal é feito de histórias que recebemos de nossos seguidores. Antes de começarmos, deixe o like e se inscreva para apoiar nosso canal, pois isso é muito importante para continuarmos trazendo lindos relatos de pessoas batalhadoras assim como você. A história de hoje com certeza vai te emocionar. Vamos lá! Olá, meu nome é Rosa Maria, tenho 59 anos, e essa é a minha história. Sabe aquele dia comum? Aquele em que você levanta sem pressa, faz o café, ajeita a casa em silêncio, e sente que nada de diferente vai acontecer? Era uma terça-feira dessas. Céu nublado, vento frio, e o barulho da chaleira era a única coisa viva dentro daquela cozinha. O rádio, que costumava tocar as músicas preferidas do meu marido, estava desligado há meses. Porque cada melodia trazia uma lembrança. E cada lembrança, uma dor difícil de explicar. Naquela manhã, resolvi sair. Não por vontade, mas por necessidade. A casa estava ficando sem açúcar, e eu me recusei a pedir para a vizinha. Eu sempre fui forte, sempre fiz tudo sozinha, mas, depois que ele se foi, até pedir um favor parecia fraqueza. Então vesti meu casaco cinza, aquele que ele adorava, com cheiro de armário e saudade. Peguei minha bolsa surrada e fui caminhando até o mercadinho da esquina. No caminho, passei por lugares que antes significavam aconchego. A banca de jornal onde ele comprava a revista de palavras cruzadas. A padaria onde sempre dividíamos um pão na chapa. E até aquele banco, debaixo da árvore na praça, onde sentávamos só para ver a vida passar. Tudo era o mesmo. Só eu é que estava faltando em mim. A rua parecia mais larga, mais fria, mais vazia. E, mesmo assim, eu seguia. Uma senhora andando devagar, com passos que pareciam mais pesados do que as sacolas que ainda iria carregar. Ao entrar no mercadinho, senti aquele cheiro familiar de pão fresco misturado com desinfetante de limpeza. Fui direto pro corredor do açúcar, sem olhar muito para os lados. Não queria conversa. Não queria lembrar. Queria só pegar o que faltava e voltar pro meu silêncio. Foi aí que aconteceu. Na saída do caixa, enquanto guardava o troco na bolsa, ouvi uma voz. Era masculina, suave, mas com um tom que me arrepiou da nuca até o calcanhar. Com licença, senhora, a senhora deixou cair isso aqui. Virei devagar. Um homem estava parado atrás de mim, segurando uma moeda de 50 centavos. Tinha um sorriso discreto, gentil, e o olhar, o olhar. Era o olhar do meu marido. Não fisicamente. Esse homem era mais alto, tinha o cabelo diferente, o rosto marcado por outras histórias. Mas tinha o mesmo jeito de olhar, o mesmo brilho nos olhos. Aquela expressão de quem escuta mesmo quando não diz nada. Fiquei paralisada por alguns segundos. E ele, como se soubesse o que eu estava sentindo, não disse mais nada. Apenas estendeu a mão com a moeda e disse: às vezes, as coisas pequenas é que nos lembram o que importa. Naquele instante, meu mundo girou. Aquela frase, aquelas palavras. Meu marido dizia isso. Sempre, sempre. Principalmente quando eu esquecia o guarda-chuva, perdia um brinco, ou quando reclamava da vida. Rosinha, as coisas pequenas, é que nos lembram o que importa. Senti o coração bater diferente. Aquele homem. Não era ele. Mas era. Fiquei ali, imóvel, com a moeda na mão e os olhos marejando, sem coragem de piscar, como se o simples ato de desviar o olhar pudesse romper aquela ligação invisível que, por um instante, me unia de novo ao homem que eu tanto amei. E ele só sorriu. Um sorriso sereno, limpo, daqueles que não pedem nada em troca. Depois, virou-se com naturalidade e saiu caminhando calmamente pela rua, como se tivesse apenas cumprido um pequeno propósito, e só. Eu ainda estava parada quando ouvi a porta automática do mercado se fechar atrás dele. E foi nesse segundo que senti o impacto. O coração acelerou de um jeito estranho. Não era medo. Não era tristeza. Era como se algo tivesse se soltado dentro de mim. Como se uma parte que estava endurecida há meses, congelada desde o velório, tivesse rachado por dentro. Não me contive. Sentei no banco do lado de fora e chorei. Chorei baixinho, encolhida, com a sacola ainda na mão. Você pode até pensar, foi só um homem educado. Só uma coincidência. Mas não foi. Eu conheço aquele olhar. Eu conheço aquela frase. Eu conheço aquela calma. Era como se Deus tivesse me emprestado alguém, por 2 minutos.
Como se ele soubesse que, naquele dia comum, eu precisava lembrar que ainda era possível sentir algo vivo dentro de mim. Enquanto eu respirava fundo ali, tentando entender o que acabará de acontecer, uma senhora se aproximou. Era Dona Norma, que morava na rua de cima e tinha perdido o marido 3 anos antes do meu. Ela me olhou com doçura e disse: "Você viu o rapaz? Parece que ele apareceu do nada. Bonito, né? Mas com um ar diferente." Assenti com a cabeça, sem conseguir formular uma frase inteira. Ela sorriu. "Às vezes, é só isso que a gente precisa, Rosa. Uma presença breve. Um toque do céu que vem na forma mais humana possível." Voltei para casa mais devagar do que de costume. Cada passo era uma lembrança. Mas, dessa vez, não doía como antes. Entrei, deixei a sacola sobre a pia e sentei na beirada da cama. Foi ali que eu senti. Não tristeza, não saudade, mas um tipo de paz que há muito tempo eu não conhecia. Uma paz que dizia: "Você ainda tá viva, Rosa." E ele não foi embora por completo. O quarto ainda tinha o travesseiro dele, a camisa xadrez pendurada na cadeira, a xícara que ele usava toda manhã, ainda no mesmo lugar da última vez. Tudo isso antes era dor. Mas, naquele instante, tudo isso virou lembrança boa. Me permiti sorrir. Fechei os olhos e repeti baixinho: "As coisas pequenas é que nos lembram o que importa." Respirei fundo, de verdade. E naquele ar que entrou pelos meus pulmões, eu juro, senti um pouco dele de volta em mim. Naquela noite, depois daquele encontro tão breve quanto inesquecível, eu não consegui dormir como de costume. Não era insônia. Era outra coisa. Era como se minha alma tivesse sido mexida por dentro. Como se alguém tivesse aberto uma janela no meu peito, e agora o vento da memória passasse por ela, leve, sem arrancar tudo do lugar. Deitei na cama, abracei o travesseiro dele, e senti um cheiro que já estava quase se apagando. Aquele perfume amadeirado, misturado com o sabonete que ele usava, ainda vivia ali, mesmo que só eu soubesse. E foi deitada ali, com os olhos abertos no escuro, que me dei conta de uma coisa que doeu. Fazia tempo demais que eu não falava o nome dele em voz alta. Fazia meses que eu não dizia Vicente. Eu o chamava só em pensamento, ou nas orações sussurradas, quando pedia forças para levantar da cama, ou quando via casais andando de mãos dadas e o peito apertava de saudade. Mas naquele momento, eu disse, baixinho, com um carinho quase tímido: "Vicente." E foi como se ele tivesse respondido com o silêncio mais cheio de presença que já existiu. "Respira comigo agora, só por um instante. Tenta imaginar o nome da pessoa que você amou mais do que tudo. Agora, pensa há quanto tempo você não diz esse nome em voz alta. Não por obrigação, mas por amor. Dói, não dói? A gente acha que está sobrevivendo ao luto, mas, no fundo, está se escondendo dele." Na manhã seguinte, quando o sol bateu fraquinho na cortina do quarto, me levantei diferente. Não era mais a Rosa derrotada, sem pressa, sem cor. As lágrimas começaram a cair antes mesmo de eu conseguir virar a segunda página. Eu não sabia se ria, se chorava, se rezava, se gritava. Era tudo ao mesmo tempo. Uma enxurrada de sentimentos que eu não conseguia controlar. Naquele instante, tudo parou. O tempo, o som, o mundo. E eu voltei a ouvir a voz dele. Não em palavras, mas no coração. Passei o resto daquela tarde com o caderno no colo, sentada na beira da cama como se fosse a primeira vez que me sentava ali. Eu o segurava com as 2 mãos, como se segurasse um pedaço vivo dele. Como se aquele objeto, tão simples e tão esquecido no fundo da gaveta, fosse agora o elo mais forte entre o que a gente viveu e o que ainda restava de mim. Cada página revelava um pedaço de Vicente que eu ainda não conhecia por inteiro. Ele escrevia sobre mim, sobre nós. Sobre os dias bons, os medos que nunca disse em voz alta, as noites em que me observava dormir e agradecia a Deus por eu estar ao lado dele. Em uma das páginas, ele dizia assim: "Hoje ela sorriu com os olhos fechados, enquanto tomava café." É nessas horas que eu percebo que amar é mais do que estar perto. É perceber os pequenos detalhes e guardar todos dentro do peito. Eu chorei tanto nessa hora que mal conseguia respirar. Como é que um amor pode ser tão inteiro, tão atento, tão cheio de silêncio, e ainda assim deixar tanto som depois que se vai? Em outra página, ele contava que teve medo. Medo de me deixar sozinha. Medo de que eu me perdesse nas memórias. Medo de que o mundo ficasse grande demais para mim, e eu pequena demais para continuar.
Ele dizia: se eu tiver que partir antes dela, só peço a Deus uma coisa: me deixe encontrar uma forma de abraçá-la, mesmo sem braços. E naquele momento, eu soube. Eu soube que aquele homem no mercado, aquele olhar, aquela frase dita como quem sabe exatamente o que está fazendo, não foi por acaso. Não foi coincidência. Foi resposta. Foi o abraço que ele pediu para Deus me dar. Eu fechei o caderno com delicadeza, como quem fecha um livro sagrado. Beijei a capa com carinho e encostei-o no peito, como fazia com ele nas noites de frio. E ali, abraçada ao que ele deixou de mais íntimo, eu me permiti algo que há muito tempo não fazia. Pedi perdão. Pedi perdão por ter parado de viver, por ter me calado diante da vida, por ter esquecido da mulher que ele sempre amou, não a esposa perfeita, mas a rosa cheia de falhas, que ele amava mesmo assim. E então, como quem busca ar depois de muito tempo debaixo d'água, eu me levantei. Fui até o espelho, me olhei nos olhos e falei comigo mesma: você ainda está aqui, você ainda respira, você ainda sente. E ele não te deixou para você morrer junto. Ele te amou para você viver. A partir daquele dia, o caderno virou meu companheiro. Eu lia uma página por dia. Às vezes 2. Às vezes apenas relia a mesma por uma semana inteira, até conseguir absorver tudo. E com cada nova leitura, uma nova parte de mim renascia. Voltei a caminhar mais vezes. Voltei a sorrir mais fácil. Voltei até a ouvir música. Aquelas que antes doíam, agora pareciam conversar comigo de outro jeito. A solidão ainda existia, mas ela tinha deixado de ser um buraco e se tornado um espaço. Um espaço onde cabiam lembranças, orações, silêncios e até esperança. E um dia, numa tarde em que o céu estava limpo e o vento fazia as cortinas dançarem, algo me aconteceu. Estava sentada na varanda, com o caderno no colo, quando uma criança passou correndo pela calçada e deixou cair um envelope. Levantei, peguei e fui atrás dela. Moça, obrigada. Ela disse, com aquele sorriso sem dente, que desmonta qualquer dor. Era um desenho. Uma família. Um sol grande no céu. E, bem no meio, uma frase escrita com letras tortas. Papai vai estar sempre com a gente. Eu não conhecia aquela menina. Nem ela me conhecia. Mas, naquele segundo, tudo se encaixou de novo. Era como se o universo me dissesse: não esqueça. Ele continua aí, em formas que você ainda vai descobrir. E foi nesse momento que eu soube, com toda a certeza do mundo, que os sinais não parariam por ali. Porque, quando a gente ama de verdade, o amor encontra sempre um jeito de voltar. Comecei a perceber que a vida não tinha deixado de falar comigo, eu é que tinha me calado diante dela. E quando voltei a escutar, quando realmente permiti que o mundo me dissesse algo de novo, ele falou de formas delicadas, sutis, profundas, como o próprio amor fala. Não era sobre esquecer o Vicente. Nunca seria. Era sobre compreender que o amor verdadeiro não termina, ele apenas muda de forma. E, por mais estranho que pareça, essa nova forma também podia ser bonita. Certa manhã, ao abrir a janela da cozinha, vi uma borboleta azul pousar bem na ponta do varal. Era uma daquelas grandes, de asas marcadas, tão raras de se ver por ali. Ela ficou parada, me olhando, ou eu achando que olhava, por um tempo longo o suficiente para me fazer sentir acompanhada. Na mesma hora, lembrei de um dia em que estávamos no jardim e ele disse: se um dia você ver uma borboleta dessas por perto, pode sorrir, porque eu vou estar por ali, te vigiando. Aquilo tinha sido uma brincadeira, na época. Mas agora, parecia uma promessa cumprida. E então entendi de vez, o luto não é o fim da história. É só a página mais silenciosa do livro. Aquela onde parece não haver palavras, mas onde o coração lê tudo com mais verdade. A cada dia que passava, eu ia trocando a dor crua pela lembrança doce. O peso da ausência pela leveza da presença silenciosa. O choro sufocado pelo riso saudoso. Comecei a sair mais de casa. Fui ao clube das senhoras da igreja, mesmo sem saber direito o que dizer. Levei um bolinho de fubá. Fiquei num canto. Mas vi que outras mulheres, como eu, também carregavam um vazio no olhar, e, ainda assim, estavam tentando. Aos poucos, fiz amizades novas. E descobri que partilhar a dor não diminui o que sentimos, mas amplia o espaço que a vida tem para curar. Em um desses encontros, contei parte da minha história. E, para minha surpresa, não fui julgada, nem interrompida. Fui ouvida. E mais do que isso,
Uma das mulheres, chamada Iracema, chorou comigo e disse que há mais de 10 anos também havia vivido algo parecido. Um dia, Rosa, eu entrei num táxi e o motorista disse a mesma coisa que meu marido falava. Cinto de segurança, minha princesa. Quase desmaiei. Mas depois percebi, era ele dizendo que eu ainda era amada. De algum jeito, ele estava ali. Aquela fala da Iracema me abraçou como poucas coisas na vida. Não era só comigo. Não era loucura. Não era invenção de uma viúva solitária. Era o amor, fazendo morada onde ainda encontra espaço. E foi assim que eu decidi algo importante. Eu ia escrever minha história. Não por vaidade. Não para aparecer. Mas porque, se uma mulher, uma só, se sentisse abraçada pelo que eu vivi, já valeria a pena. Comecei devagar, anotando cenas, frases, lembranças. E, em pouco tempo, percebi que eu não estava apenas contando a história de uma perda. Eu estava escrevendo sobre reencontro, sobre a capacidade de encontrar um amor antigo, mesmo depois dele partir, sobre reconhecer sua voz num estranho, seu carinho numa carta esquecida, seu cuidado numa borboleta que pousa ao acaso. E eu escrevia com fé, com lágrimas nos olhos, e com o coração pronto para acolher tudo aquilo que um dia eu quis rejeitar. O caderno do Vicente virou meu amparo. Mas as páginas que eu comecei a preencher com minha própria letra viraram minha libertação. E foi nesse ponto que entendi que viver o luto não é desonrar quem partiu. Era uma versão nova de mim, uma que ainda estava frágil, sim, mas começando a levantar os olhos para o mundo de novo. Fiz o café e servi 2 xícaras. Coloquei uma do outro lado da mesa, como fazia quando ele estava aqui. Não era loucura. Era gesto de amor. Era minha forma de dizer, eu lembro. Eu ainda te trago comigo. Aos poucos, comecei a reparar nas coisas que ele deixou. Coisas pequenas que antes doíam, agora começavam a me contar histórias. O boné que ele usava no quintal. A agenda com datas rabiscadas. Uma moeda antiga que ele guardava na gaveta, para dar sorte. Cada objeto parecia estar exatamente onde deveria estar, e, ao mesmo tempo, ganhava novo sentido. Foi nessa manhã, entre um gole de café e outro, que tomei uma decisão. Eu ia visitar aquele banco da praça de novo. Aquele mesmo onde a gente sentava nas tardes de domingo, só para ver as crianças brincando, os passarinhos bicando migalhas, e o tempo passando devagar. Mas agora, eu ia sozinha. Pela primeira vez. Voltar àquela praça sozinha parecia, num primeiro momento, uma ideia até cruel. Era como se eu estivesse me convidando para um reencontro com a dor. Mas também era verdade que dentro de mim algo tinha mudado. Não era mais apenas ausência. Era saudade, e saudade, por mais que doa, também é sinal de que houve amor. De que a vida valeu. Peguei minha bolsa, vesti a blusa de tricô que ele gostava, aquela azul clara, que me fazia lembrar dos dias de céu limpo que vivemos juntos, e saí. A cada passo pelas calçadas conhecidas, eu ia revisitando cenas. A loja de ferragens onde ele costumava brincar com os atendentes. O barulho do sininho da papelaria onde ele comprava canetas, mesmo tendo várias em casa. E a vitrine da relojoaria, onde ele parava, sempre dizendo que o tempo era o maior presente que se podia dar a alguém. Quando virei a esquina da praça, o coração apertou. Mas continuei. Vi o banco. Aquele mesmo, de madeira antiga, encostado sob a sombra da árvore que já tinha nos abrigado de muitos fins de tarde e confidências. Sentei devagar, como se meu corpo soubesse que aquele lugar carregava peso. Ali, fechei os olhos. E deixei que a memória viesse sem censura. Revivi a risada dele. Aquela que vinha fácil, até quando eu dizia alguma bobagem. Lembrei da maneira como ele segurava minha mão, entrelaçando os dedos como quem segura o que não quer perder. Do jeito como ele me olhava quando eu falava demais, com aquele misto de paciência e adoração. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu falei com ele. Em voz baixa, mas em voz alta. Vicente, se você ainda me escuta, eu queria te dizer que tô tentando. Tô tentando seguir. Tô tentando viver, mas às vezes parece que viver sem você é só respirar por obrigação. Uma brisa leve passou entre as folhas da árvore e me arrepiou inteira. Fechei os olhos de novo. E naquele instante, algo diferente aconteceu. Senti como se ele estivesse ali. Não de forma literal, nem visível, mas presente. Como se o ar ao meu redor tivesse mudado de densidade.
Como se o tempo tivesse parado só por um segundo, para me permitir sentir. Naquele silêncio, senti minha alma dizendo: você não está sozinha. Talvez fosse minha fé me abraçando. Talvez fosse ele, de alguma forma que a gente não entende, mas reconhece. Fiquei ali mais de 1 hora. E, quando me levantei, uma senhora se aproximou. Tinha cabelos brancos, óculos na ponta do nariz, e carregava um livro nas mãos. Me olhou com gentileza e disse algo que, até hoje, me emociona. Às vezes, a gente não vem até um lugar por acaso. Às vezes, quem precisa de nós é a gente mesma. Sorri, sem dizer nada. E voltei para casa com um nó na garganta, mas também com algo novo dentro do peito. Um tipo de esperança que já fazia tempo que eu não sentia. Um tipo de fé silenciosa, que me dizia que os sinais estão por aí. Basta estarmos com o coração aberto para reconhecê-los. E naquele dia, sozinha naquele banco, eu reconheci. Algo maior estava me guiando. E, de algum jeito, ele ainda caminhava ao meu lado. Naquela mesma semana, depois da ida à praça, comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Não porque elas não estivessem ali, mas porque meu coração andava surdo, cego, fechado. A dor da perda tem esse efeito cruel. Ela não apaga o mundo, apenas nos desconecta dele. E eu tinha me desligado de quase tudo. Mas naquele momento, algo começava a mudar. Eu acordava e ouvia o canto dos passarinhos de novo. O cheiro do café parecia mais forte, mais presente. E o silêncio da casa, embora ainda dolorido, já não me sufocava tanto. Eu comecei a reparar no barulho da torneira pingando, no vento que batia nas folhas do jardim, nas risadas das crianças passando na rua. Coisas pequenas, bobas, mas que há muito tempo não me causavam nenhuma reação. E foi nesse novo estado de atenção que algo voltou à minha memória. Uma conversa que eu e Vicente tivemos alguns meses antes dele partir. Eram daqueles domingos preguiçosos. Estávamos na varanda, com as pernas esticadas, tomando café e olhando o céu. Ele segurava minha mão e, do nada, disse assim: Rosa, você já pensou no que faria se um dia eu não estivesse mais aqui? Lembro que brinquei, dizendo que ele falava umas coisas estranhas às vezes, e pedi para ele parar com aquilo. Mas ele insistiu. Disse que ninguém fica para sempre, e que ele tinha medo de me deixar sozinha. Medo de que eu esquecesse de sorrir. Medo de que eu me perdesse dentro do meu próprio silêncio. Eu desconversei, como sempre fazia quando ele tentava tocar em assuntos profundos demais. Mas agora, tudo aquilo voltava. A fala dele, a expressão no rosto, a maneira como me olhou como se quisesse guardar minha imagem ali para sempre. E uma coisa em particular ficou martelando na minha cabeça. Ele disse que se um dia partisse antes de mim, faria de tudo para me mandar um sinal. Disse que, mesmo de longe, ia dar um jeito de me lembrar que eu não estava sozinha. Na época, eu sorri e balancei a cabeça. Achei bonito, mas confesso, não levei a sério. Mas agora, depois daquele homem no mercado, depois da brisa no banco da praça, depois da frase que era só nossa, tudo fazia sentido. Será que ele tinha mesmo conseguido? Eu me perguntava isso enquanto lavava a louça, estendia a roupa, ouvia o pôr do sol pela janela. Será que a vida realmente nos dá pequenos encontros com o que perdemos, só pra gente conseguir continuar? Comecei a escrever. Não um diário exatamente, mas bilhetes. Cartas que eu nunca enviaria, mas que me faziam sentir como se ele ainda me ouvisse. Hoje caminhei na praça. Fiz café forte, como você gostava. Vi um senhor no mercado que me lembrou você. Falei seu nome em voz alta. E não chorei. Escrever me curava por dentro, ainda que devagar. Era como se cada palavra que eu colocasse no papel fosse uma ponte entre o hoje e tudo que ficou para trás. E num desses dias, revirando a velha comoda do nosso quarto, aquela que ele teimava em dizer que estava torta, encontrei algo que fez meu coração disparar. Um caderno. Pequeno, de capa simples, já um pouco amarelado nas bordas. Estava embaixo de umas camisetas dele, junto com os cartões antigos e papéis de banco. Quando abri, minha alma estremeceu. Não era um caderno qualquer. Era um caderno dele. Com a letra dele. Com palavras que ele nunca me mostrou em vida. Na primeira página, estava escrito: se um dia eu não estiver mais aqui, espero que você ache isso. E saiba que eu estive com você o tempo todo. Minhas mãos tremiam. Naquela mesma semana, algo curioso começou a acontecer comigo.
Ao invés de sentir culpa pelas pequenas alegrias que voltavam a brotar em mim, comecei a agradecer por elas. Era como se, finalmente, eu tivesse entendido que a tristeza não era um compromisso que eu precisava manter todos os dias. Que eu podia sim, lembrar dele com ternura e, ao mesmo tempo, viver o presente com inteireza. Foi então que decidi fazer algo que eu vinha adiando há mais de um ano. Subi no sótão da casa. Vicente sempre brincava que o sótão era um mundo escondido. Era ali que guardávamos as coisas que não serviam mais, mas a gente não tinha coragem de jogar fora. E entre essas coisas, estava uma caixa. Uma caixa de madeira escura, com uma fita vermelha, que ele mesmo havia lacrado pouco antes de adoecer. Só abre quando estiver pronta, Rosa. Ele disse. E você vai saber quando esse dia chegar. Nunca mais toquei naquela caixa. Só de olhar para ela, o peito doía. Mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim disse, agora. Subi devagar. A escada rangia como sempre. O cheiro de madeira velha, de coisas guardadas, de tempo empilhado, me envolveu. Lá estava ela. A caixa. Me ajoelhei diante dela como se estivesse diante de um altar. Minhas mãos tremiam enquanto desfaziam o laço. Abri devagar e encontrei ali o que não esperava: memórias. Fotos antigas nossas. Cartões de aniversário. Um livro que ele me deu quando completamos 10 anos de casados, com uma dedicatória escrita à mão. Se um dia você se esquecer do quanto é amada, abre esse livro, porque tem amor em cada página. Havia também uma camisa dele, a azul marinho, a preferida, ainda com o cheiro do perfume. Dobrei-a com cuidado, como se estivesse o vestindo mais uma vez. No fundo da caixa, havia um envelope. Era pequeno, branco, com meu nome escrito com a letra torta dele, a que ficava ainda mais torta quando ele escrevia emocionado. Abri o envelope. Dentro, uma carta. A última. Minha Rosa. Se você está lendo isso, é porque venceu a dor mais difícil que uma alma pode suportar. Se chegou até aqui, é porque não deixou que a saudade virasse prisão. Eu não quero ser lembrado com lágrimas presas. Quero ser lembrado com a leveza dos nossos dias bons. Você foi o amor mais bonito que eu conheci. E eu fui feliz todos os dias em que você me deixou te amar. Agora, meu bem, eu preciso que você faça algo por mim. Preciso que você viva o resto da sua vida, do seu jeito. Com os seus sorrisos, os seus passos, os seus sonhos. Não me leve como peso. Me leve como impulso. Estarei em tudo o que for bonito. Em tudo o que for silêncio. Em tudo o que te fizer sentir. Ele está aqui. Por que estarei? Com amor eterno. Vicente. Não chorei ao terminar de ler. Fechei os olhos. E sorri. Era como se, naquele instante, ele tivesse me soltado as mãos com delicadeza, para que eu pudesse continuar caminhando com as minhas próprias pernas. Desci do sótão com o coração leve. Levei a caixa comigo. Coloquei-a na sala, ao lado de uma vela acesa. Ali ela ficou, como um altar de memórias vivas. E naquela noite, sonhei com ele. No sonho, estávamos dançando. Não como no nosso casamento, nem como nos aniversários. Era uma dança tranquila, num campo aberto, ao pôr do sol. Ele sorria. Eu sorria. E não havia dor. Só presença. Acordei com o rosto molhado. Mas, dessa vez, não era tristeza. Era gratidão. Porque agora eu sabia que o amor não terminou. Ele apenas trocou de lugar. Vicente deixou de estar ao meu lado, para viver dentro de mim. E é dali que ele me assiste. É dali que ele me guia. É dali que, às vezes, volta, em formas inesperadas, para me lembrar que a vida continua. E que eu também posso continuar. Nos dias que seguiram a leitura da última carta, eu sentia como se andasse por um campo entre dois mundos. De um lado, o luto, agora mais manso, mais resignado, mas ainda com seus momentos de silêncio pesado. Do outro, a vida, aquela que me chamava de volta com sons, cheiros, pequenos encontros, e um sentimento de que eu ainda tinha algo a viver que era só meu. Mas foi num domingo, de céu limpo e tarde abafada, que tudo se condensou. Acordei cedo, com aquela vontade estranha de arrumar o armário. Sabe quando a gente sente que precisa mexer em algo fora para reorganizar por dentro? Comecei pelas roupas. Separei doações. Dobrei blusas, calças, lençóis. E então encontrei, no fundo da última gaveta, a agenda telefônica antiga.
Aquela que usávamos antes de existir celular. Folheei devagar. Cada nome, uma lembrança. Família. Vizinhos antigos. Contatos de farmácia, padaria, marceneiro. E, no meio de tantos nomes esquecidos, um me fez parar. Raquel, irmã da Rosa. Telefone fixo. Letra dele. Meu coração pulou. Raquel, minha irmã mais velha. Brigamos havia mais de 10 anos. Coisas da vida, do orgulho, daquelas palavras que escapam quando o coração está cansado demais para perdoar. Vicente sempre dizia que eu devia procurá-la. Um dia, meu amor, você vai querer essa ponte reconstruída. E pode ser tarde. Nunca dei ouvidos. Mas agora, com aquele nome ali, escrito pelas mãos dele, parecia um pedido. Peguei o telefone. Desquei. Chamou 1, 2, 3 vezes. Quando estava prestes a desligar, ouvi a voz do outro lado. Alô? Era ela. Mais envelhecida, mais rouca. Mas era a Raquel. Demorei alguns segundos para responder. E, quando respondi, minha voz saiu trêmula. Raquel, sou eu. A Rosa. Silêncio. Do outro lado, respiração pesada. E então, o choro. Ela não disse por que demorou tanto. Não perguntou o que aconteceu. Só chorou. E eu chorei também. Choramos juntas. Como quem reconhece no choro a saudade que a mágoa tentou esconder. Nos encontramos na semana seguinte. Foi um abraço longo, apertado, curador. Ela me olhou nos olhos e disse. Ele me ligou no mês em que adoeceu. Disse que se algo acontecesse com ele, era para eu não deixar você se apagar. Meu corpo gelou. Vicente havia tentado, até o fim, me proteger de mim mesma. Fomos para a cozinha. Tomamos café. Rimos. Choramos de novo. E então ela me deu algo que guardava há anos. Uma fotografia nossa, pequenas, de mãos dadas no quintal da casa da minha mãe. Olhei para aquela imagem e senti um nó na garganta. Era como se eu estivesse olhando para uma parte de mim que havia desaparecido por um tempo. E que agora voltava. A partir daquele reencontro, outras portas começaram a se abrir. Comecei a visitar lugares que evitei por muito tempo. O cemitério onde ele foi sepultado, o restaurante onde comemoramos nosso último aniversário de casamento, a loja onde compramos nossa primeira geladeira. Cada lugar era uma prova, uma travessia. Mas, entre uma lembrança e outra, algo começou a acontecer. Pela primeira vez, comecei a me lembrar de mim. Não da Rosa esposa, não da Rosa viúva, mas da Rosa mulher. A que gostava de costurar de madrugada. A que dançava sozinha enquanto limpava a casa. A que sonhava em escrever um livro com histórias de gente simples. Me reconectar com minha irmã foi só o começo. Eu precisava me reconectar com a mulher que eu tinha sido antes de tudo. E foi nesse ponto que começou a doer de verdade. Porque, às vezes, o que mais assusta não é perder alguém. É se dar conta de que, na tentativa de manter a memória do outro viva, a gente esqueceu de si. Comecei a me perguntar, em que momento eu tinha deixado de ser eu? Foi um processo tão sutil que, quando percebi, já não me reconhecia mais. As roupas que eu usava não me representavam. Os pratos que cozinhava não eram os que me davam prazer. É, na verdade, um jeito de continuar amando, mesmo sem ter o corpo por perto. Hoje, quando olho para aquele banco da praça, para o mercado onde tudo começou, ou para minha cama, que ainda tem o lado dele intacto, eu não sinto só ausência. Eu sinto presença. Porque agora eu sei. Ele voltou. Não naquele corpo. Não naquela voz. Mas no gesto, na mensagem, no instante exato em que eu mais precisava lembrar, que fui, sou e sempre serei, profundamente amada. O tempo foi passando, como ele sempre passa. Silencioso, sem pedir licença, sem dar explicações. Os dias foram ficando mais leves, mas algo dentro de mim ainda resistia. Era como se, mesmo depois de tudo que eu havia vivido, o homem no mercado, o banco na praça, o caderno escondido, os encontros com outras mulheres que também carregavam suas ausências, ainda faltasse um último nó a ser desfeito. E eu só fui perceber isso de verdade num fim de tarde, quando estava sozinha no quintal. Tinha acabado de regar as plantas, e uma delas, uma samambaia que ele adorava, estava morrendo. As folhas estavam amareladas, secas, sem viço. E foi aí que caiu a ficha. Aquilo não era só uma planta negligenciada. Era um reflexo de mim.
Eu estava cuidando de tudo, da casa, das memórias, das dores, mas tinha esquecido de cuidar de mim mesma. Tinha esquecido da mulher que existia antes de ser esposa, antes de ser viúva, antes de carregar o silêncio como identidade. Me sentei no chão, com a terra ainda molhada nas mãos, e chorei de novo. Mas dessa vez, o choro não era por ele. Era por mim. Chorava por todas as vezes em que me anulei, por todos os sonhos adiados, pelas roupas que deixei de vestir porque não combinavam com uma mulher sozinha, pelas vontades que engoli, pelas músicas que deixei de ouvir, pelo medo de que a saudade doesse demais. Chorei pelo tempo que deixei escorrer pelos dedos, achando que viver seria trair a memória dele. E então, ali, com as mãos sujas de terra e o coração escancarado, eu me fiz uma pergunta que doeu mais do que qualquer lembrança. Se ele estivesse aqui, ele ficaria feliz em me ver assim? A resposta veio na mesma hora. E foi um não tão forte, tão claro, que parecia ter sido sussurrado por ele. Vicente jamais teria me deixado me encolher desse jeito. Ele me conheceu forte. Me amou inquieta, risonha, decidida. Ele dizia que o que mais admirava em mim era minha coragem de viver com verdade. E eu tinha deixado essa coragem no fundo de alguma gaveta da alma. Foi nesse momento que percebi, a saudade, quando não curada, vira prisão. E eu tinha me trancado dentro dela, como quem jura fidelidade à dor. Mas amar alguém que se foi, não deveria significar morrer junto. Deveria significar honrar. E honrar, às vezes, é seguir adiante com mais firmeza ainda. No dia seguinte, fiz algo pequeno, mas simbólico. Coloquei um vestido que ele adorava, aquele florido, que eu não usava desde o velório. Soltei os cabelos. Passei um batonzinho claro. E fui até o salão da praça, onde estava acontecendo uma tarde de dança para a terceira idade. Não era minha intenção dançar. Fui só para ver gente. Para sair da rotina. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que era um passo para fora da sombra. Cheguei tímida. Sentei num canto. Cumprimentei algumas senhoras que já tinha visto antes nos encontros da igreja. E fiquei ali, observando. Homens e mulheres com rugas nos rostos, mas com brilho nos olhos. Alguns dançavam desajeitados, outros com mais ritmo. Mas todos, vivos, presentes, inteiros. E aí aconteceu algo inesperado. Um senhor, de sorriso tímido e olhar calmo, se aproximou. Com licença, posso te oferecer uma dança? Meu coração gelou. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não por medo dele, mas porque, por um segundo, me senti como se estivesse traindo Vicente. Olhei pro chão, depois pra mão estendida. E, sem pensar muito, disse: eu não danço há muito tempo. Ele apenas respondeu: então hoje é um bom dia para recomeçar. Não sei explicar exatamente o que me fez levantar. Talvez tenha sido o tom de voz dele, sereno, sem pressa, sem expectativa. Ou talvez tenha sido o olhar. Era um olhar de quem não estava ali para preencher vazios, mas para dividir presença. E naquele instante, foi isso que eu mais precisei. Aceitei. Levantei como quem pisa num chão novo. Como quem testa as pernas pela primeira vez depois de muito tempo parada. A música era suave, daquelas antigas, com letra que fala de amores vividos e lembrados com carinho. Coloquei minha mão sobre a dele, encostei a outra no ombro, e começamos a balançar devagar, como se o tempo também estivesse reaprendendo o ritmo. No começo, eu estava dura. O corpo travado, a respiração curta, o coração dividido. Mas, aos poucos, fui relaxando. E algo muito curioso aconteceu. Me dei conta de que não estava comparando. Não estava pensando se o jeito dele segurar era como o do Vicente. Nem se a forma como ele conduzia me lembrava do meu marido. Não. Eu estava ali, com outra pessoa. Vivendo um instante que não precisava ser medido, nem explicado. Apenas sentido. Depois de alguns minutos, a música acabou. Ele agradeceu com um sorriso sincero, inclinou a cabeça em respeito e voltou ao seu lugar. Não pediu meu nome. Não me fez perguntas. Não quis mais nada. Foi só uma dança. Uma dança que me devolveu o direito de sentir. Sentei de novo, com o coração batendo forte, não de paixão, nem de medo, mas de presença. Era como se eu tivesse acabado de lembrar que, antes de ser viúva, antes de ser metade de alguém, eu já era inteira. E essa inteireza ainda estava aqui.
Voltei para casa naquela noite com uma paz estranha. Não era a mesma que senti ao encontrar o caderno. Nem a que me abraçou na praça, nem a que me invadiu ao ver a borboleta. Era uma nova camada de paz. Uma que me dizia: você pode se permitir. Vicente não estava sendo apagado. Estava sendo guardado no lugar certo, o mais profundo e permanente do meu coração. Comecei a pensar em tudo o que ele me ensinou. Em como ele sempre valorizou minha independência. Em como ele dizia que me amava mais ainda quando eu me cuidava, quando eu ria alto, quando eu sonhava. E então percebi algo que me fez chorar de novo, mas dessa vez, com um sorriso no rosto. A lembrança dele não queria me prender. Ela queria me impulsionar. Era como se ele, de onde estivesse dizendo: vai, Rosa, vai viver, porque o meu amor nunca foi corrente, foi vento. E vento, meu bem, sopra pra frente. No dia seguinte, ao acordar, fui até o espelho. Me olhei demoradamente. A pele mais marcada, os olhos mais fundos, os fios mais brancos. Mas também vi ali a Rosa de sempre. A mulher que dançava no quintal de casa quando ninguém estava olhando. A que sonhava em fazer uma viagem sozinha, só para provar para si mesma que conseguia. A que escrevia poemas num caderninho que nunca mostrou para ninguém. Senti uma vontade súbita de abrir as janelas todas. De deixar o ar entrar, a luz invadir, e com ela, uma nova fase da minha vida começar. Fui até a sala, peguei o caderno do Vicente e escrevi ali, na última página que ele havia deixado em branco. Hoje, amor, eu dancei com um desconhecido. E foi como dançar com a vida de novo. Não estou te substituindo. Estou me reencontrando. E eu sei que, de onde você estiver, você sorriu. Fechei o caderno com cuidado, o beijei como sempre fazia, e guardei de volta no lugar onde agora ele pertencia, não mais escondido, mas à vista, como parte viva da minha casa e da minha alma. Cada mulher que chega, chega com a alma em pedaços. Às vezes caladas. Outras vezes rindo alto demais, como quem tenta enganar o vazio. Mas com o tempo, todas se permitem sentir. Elas escrevem bilhetes, cartas, orações. Algumas trazem fotografias. Outras, objetos que não conseguiram se desfazer. E, em cada partilha, algo acontece. O que era dor vira ponte. O que era silêncio vira palavra. E o que era perda, vira força. Foi ouvindo uma dessas mulheres, a dona Lourdes, 72 anos, viúva 8, que uma frase me atravessou como um raio de sol por entre as nuvens. Eu não quero mais sobreviver. Quero me lembrar do meu marido sorrindo, não só morrendo. Aquilo me desmontou por dentro. Por que era isso? Era exatamente isso que eu havia descoberto, e ainda não tinha conseguido colocar em palavras. A cura não veio quando parei de chorar. Veio quando consegui lembrar dele, e sorrir. Veio quando sentei no sofá com a xícara que era dele, e senti o calor como se fosse um abraço. Quando andei pela praça e vi os pais empurrando balanços, e senti esperança, ao invés de melancolia. Quando ouvi alguém chamando meu bem no ônibus, e sorri, ao invés de fechar os olhos. Essa nova fase não tem euforia. Tem profundidade. Tem raízes. É como aprender a caminhar com outra base, com outro ritmo, com outra firmeza. Hoje, minha casa tem mais luz. Não porque instalei novas lâmpadas, mas porque eu deixei as janelas do coração abertas. Voltei a cultivar meu jardim. As plantas, que antes estavam secas, agora florescem. Com água, com cuidado, mas, principalmente, com presença. Plantar, para mim, virou um ritual. Cada semente colocada na terra é uma intenção. Cada broto que nasce é uma confirmação de que a vida sempre dá um jeito de recomeçar. E quando olho para minhas mãos, que por tanto tempo carregaram dor, agora vejo criação. Mãos que escrevem, que tocam, que afagam, que cuidam. Mãos que não enterraram apenas o amor, mas que hoje desenterram a esperança. A cura, percebi, não é uma linha reta. Ela é cheia de curvas, de voltas, de pausas. Tem dias em que a saudade ainda me visita sem avisar. Como quando estou cozinhando e, de repente, corto a cebola do jeito que ele gostava. Ou quando ouço um chiado vindo do rádio antigo e me lembro da risada dele imitando o locutor. Tem dias em que até o silêncio parece falar com a voz dele. Mas nesses dias, eu não fujo mais. Eu respiro. Eu ouço. E deixo passar. Porque aprendi que saudade não é só dor. É também prova.
Prova de que existiu algo bonito demais para ser esquecido. E sabe o que mais? A gente aprende a conviver com essa presença invisível. Vicente ainda anda comigo. Não como antes, mas em formas novas. Na intuição que me faz dizer a coisa certa para alguém do grupo. Na brisa que entra pela janela nos momentos mais difíceis. No sonho inesperado, no toque da música certa na hora exata. Na força que me visita sempre que penso que vou fraquejar. Esses dias, escrevi uma carta para ele. Não como as outras. Não para lembrar o passado, mas para contar do presente. Amor. Hoje conheci uma moça que perdeu o marido há só 3 meses. Ela se sentou no canto da sala, com as mãos tremendo. Eu fui até ela. Toquei seu ombro e disse, você ainda está aqui. E só isso já é uma coragem enorme. Ela chorou. Depois escreveu uma carta linda. E, no fim, disse, se não fosse esse grupo, eu não sei. E eu pensei em você. Porque tudo isso só existe porque um dia você me amou. Porque você plantou em mim sementes que eu nem sabia que um dia floresceriam. Obrigada por ter me deixado tanto, mesmo depois de partir. Fechei a carta, coloquei dentro de uma caixinha e guardei junto do caderno dele. Hoje, tem um altar de amor e memória. Não é feito de velas ou fotos grandes, mas de pequenos detalhes. A rosa branca que sempre renovo no vaso. O marcador de página que ele me deu com a frase, não desista. Ainda há histórias para serem escritas. A manta que ele usava nos pés, e que agora cobre minhas pernas nas tardes mais frias. Esses gestos me lembram que ele não me deixou fragmentada. Me deixou cheia. E foi por me sentir assim, cheia de lembranças vivas, que decidi fazer algo novo. Fui à rádio comunitária do bairro. Levei alguns textos. Falei com o diretor. Eu queria ler cartas no ar. Histórias de mulheres que estão vivendo luto, mas também reencontrando a vida. Ele topou. E agora, toda quarta-feira à tarde, eu tenho um quadro de 15 minutos. Palavras que abraçam. Leio cartas. Compartilho relatos. Faço perguntas. E no final, deixo um silêncio de 5 segundos. Para quem ouve, respirar. Esse espaço, que era só dor, hoje virou ponte. E não é porque a saudade acabou. Ela nunca vai acabar. É porque eu entendi que não preciso mais lutar contra ela. Posso deixá-la sentar-se ao meu lado, tomar um café, e depois seguir o dia. A vida não voltou a ser como era. Ela virou outra. E essa nova versão, embora cheia de ausências, também está cheia de descobertas. E a maior de todas é essa. A gente não cura saudade matando lembrança. A gente cura saudade aprendendo a caminhar com ela. Um dia, ao final de um dos encontros do grupo, uma senhora que mal falava desde o início das reuniões se aproximou de mim. Chamava-se Maria Helena. Viúva havia 12 anos. Os olhos fundos, voz baixa, mãos entrelaçadas como quem segura tudo que não conseguiu soltar. Ela me olhou com uma doçura que doía e disse: Rosa, eu nunca contei isso a ninguém. Mas a primeira vez que senti vontade de viver de novo foi ouvindo você falar. Eu ainda não sei como, mas quero tentar escrever minha história também. E foi nesse momento que eu percebi, algo dentro de mim tinha se completado. Não era sobre estar curada, porque o luto não é uma doença. Era sobre estar desperta. Desperta para mim, para elas, para tudo que ainda podia florescer mesmo depois do inverno mais longo da minha vida. Naquela noite, escrevi uma frase que repito até hoje como oração. A dor me rasgou, mas foi por esse corte que a luz entrou. E assim, minha história ganhou novos capítulos. Hoje, ensino as mulheres do grupo a celebrarem o que permanecer. A enxergarem beleza no cabelo grisalho, no riso que voltou sem avisar, no costume de sentar na mesma cadeira onde o marido sentava, mas agora, com um novo olhar. Digo a elas: você não precisa esquecer. Você precisa lembrar e continuar. Faço questão de dizer isso, porque eu mesma precisei ouvir muitas vezes, de formas diferentes, até realmente acreditar. E é assim que eu sigo, com o caderno dele ao lado do meu, com as cartas delas ao lado das minhas, com a certeza de que o que um dia pareceu fim, era só começo. A cura não é um lugar fixo. Ela é movimento. Ela é escolher, todos os dias, colocar uma flor na janela, acender uma vela no coração, deixar a vida entrar com seus ventos, suas pausas, suas promessas. Ela é entender que o amor não acaba.
Ele só muda de forma. E às vezes, volta, num estranho no mercado, numa borboleta azul, numa frase que parece ser dita do outro lado da vida. Hoje, quando me perguntam se ainda dói, respondo com honestidade. Dói, sim. Mas de um jeito diferente. Dói como saudade que já aprendeu a morar. Como cicatriz que já não inflama. Como lembrança que já não grita, mas canta. E quando me perguntam se eu voltaria atrás, se mudaria algo, respondo com a voz firme. Não mudaria. Porque cada passo, cada perda, cada lágrima, me trouxe até aqui. Até esse ponto onde posso olhar no espelho e dizer: eu sobrevivi. Mas, mais do que isso, eu vivi. As músicas que tocavam na minha cabeça eram apenas aquelas que ele gostava. Vicente nunca me pediu para esquecer de mim. Ao contrário, ele dizia que o que mais admirava em mim era minha luz própria, minha capacidade de brilhar mesmo em dias nublados. E ali estava eu, apagada. Aquilo doía. Doía como uma ferida aberta, mas ao mesmo tempo, me dava um novo tipo de força. Comecei a tomar decisões pequenas, mas simbólicas. Troquei a colcha da cama, que era da nossa época, por uma nova, em tons que sempre amei. Coloquei flores na sala, girassóis, que me lembravam luz. E o mais difícil, comecei a mexer nas gavetas que ainda guardavam as roupas dele. Cada camisa, cada cinto, cada par de meias, era como um abraço guardado. Mas eu sabia, mantê-los ali, do mesmo jeito, não trazia ele de volta. Só adiava meu próprio recomeço. Separei com carinho o que doaria. Escolhi algumas peças para guardar, como a camisa azul marinho que carregava nosso último abraço. O resto foi embora. Com respeito, com lágrimas, mas também com liberdade. Eu precisava fazer espaço. Não para outra pessoa, mas para mim. Foi então que decidi escrever. Não bilhetes, não cartas, mas minha história inteira. Pedi ajuda à moça da biblioteca da cidade, que me indicou uma oficina de escrita para mulheres acima dos 50. No primeiro dia, entrei na sala com as mãos geladas. Sentei na última cadeira, com vergonha da minha própria voz. Mas bastou a primeira dinâmica para que eu me derramasse no papel. Escrevi sobre a praça, sobre o homem no mercado, sobre a brisa que me abraçou naquele banco antigo. Escrevi sobre o caderno que encontrei, sobre a carta, sobre a dança com o estranho. E escrevi, pela primeira vez em muitos anos, sobre mim, sem a sombra de ninguém. No fim daquela aula, a professora me chamou de lado. Rosa, sua história tem vida. Você precisa continuar. Saí daquela sala com os pés mais leves. E naquela noite, escrevi até tarde. Escrevi como quem costura os próprios pedaços. Como quem canta uma música que só ela lembra a melodia. E foi nesse processo que entendi o verdadeiro clímax da minha dor. Não era a morte do Vicente. Foi a minha pausa depois da perda. Foi ter me esquecido. Foi ter parado de existir por medo de seguir em frente. E agora, eu me reencontrava. Com minhas rugas. Com minhas dores. Com minhas memórias. Mas também com minha voz. Comecei a sorrir com mais facilidade. A responder os bom dia na rua. A trocar receitas com as vizinhas. A dizer não quando precisava. E a dizer sim para coisas que antes eu achava bobas. Voltei a ouvir minha música preferida, Tocando em Frente, da Almir Sater. Vicente não gostava tanto, achava melancólica demais. Mas eu sempre amei. E naquele trecho que diz ando devagar porque já tive pressa, chorei. Não de dor, mas de reconhecimento. Eu tinha vivido rápido demais nos últimos tempos. Pressa de sobreviver ao luto. Pressa de parecer forte. Pressa de fingir que estava tudo bem. Agora, eu andava devagar, porque sabia a beleza que há em cada passo. Foi numa tarde de sábado, dessas com cheiro de chuva chegando e céu nublado, que decidi visitar o lugar que evitava mais tempo, o túmulo dele. Sim, eu já havia ido outras vezes. Mas era diferente. Antes, eu ia por obrigação. Levar flores. Acender uma vela. Fazer silêncio diante de uma lápide. Mas naquele dia, eu ia por mim. Coloquei uma roupa simples. Peguei a sombrinha, o caderno dele, que nunca mais saiu da minha bolsa, e fui andando devagar. No caminho, fui pensando em tudo que ainda precisava dizer. Não para ele, para mim. Cheguei.
O cemitério estava quase vazio. Alguns poucos visitantes, uma senhora com buquê, um homem limpando mármore com cuidado. Fui até onde ele estava. Mesmo depois de tanto tempo, meus pés sabiam caminho. Fiquei em pé por alguns minutos. Depois me ajoelhei. Respirei fundo. Toquei a pedra fria com as pontas dos dedos. E falei: Vicente, eu precisei vir aqui hoje, não para reviver a dor, mas para te contar que eu tô de volta. As palavras saíam lentas, mas firmes. Sem lágrimas escandalosas. Sem desespero. Só verdade. Eu dancei, amor, eu ri. Eu chorei também, como sempre, mas dessa vez, chorei diferente. Chorei de alívio, de saudade que abraça, de presença que continua viva, mesmo sem corpo. Peguei o caderno da bolsa, abri na última página e li em voz alta o que havia escrito na noite anterior. Você não me deixou sozinha. Você apenas me ensinou a me encontrar no escuro. E agora, com essa luz acesa dentro de mim, eu posso continuar. Fechei o caderno. Me levantei. Coloquei sobre a lápide uma flor do meu próprio jardim. Uma rosa branca. E então, olhei para o céu. As nuvens haviam se afastado. E entre elas, um raio de sol tímido atravessava o ar, aquecendo meu rosto. Foi como um toque. Leve. Quase imperceptível. Mas cheio de sentido. Na volta para casa, senti o corpo leve. Como se cada passo fosse uma despedida de peso antigo. E uma saudação à liberdade. Naquela noite, dormi abraçada comigo mesma. E, pela primeira vez em anos, tive um sonho com o futuro. Não era sobre ele. Não era sobre o passado. Era sobre mim. Me vi sentada num círculo de mulheres, contando minha história. E ao meu redor, olhos marejados, não de dor, mas de identificação. E entendi que talvez meu propósito, agora, fosse esse. Dividir para curar. Contar para libertar. Transformar saudade em pontes. No dia seguinte, voltei à biblioteca. Pedi para falar com a diretora. Eu queria saber se posso oferecer um grupo de escrita. Mas não um curso. Um encontro. Um espaço para mulheres que viveram o luto. Que perderam. Que estão tentando se reencontrar. Ela sorriu. E disse: Rosa, esse espaço é seu. Assim nasceu o grupo. Cartas para quem partiu. O nome veio fácil. Era isso que todas nós carregávamos. Cartas não enviadas, palavras engasgadas, lembranças precisando de voz. Nos reuníamos toda terça. Levávamos cadernos, memórias, lágrimas e coragem. E ali, naquela roda, eu descobri o que Vicente sempre soube. Que o amor verdadeiro não termina. Ele se transforma em legado. E o meu era esse. Ajudar outras mulheres a recomeçarem. A olharem para o espelho e dizerem: eu ainda estou aqui. Hoje, escrevo com frequência. Tenho planos de publicar um livro com os relatos do grupo. Não por vaidade, mas por missão. Vicente vive em cada linha. Mas agora, eu também vivo. E vivo com força. Com gratidão. Com a certeza de que o ponto de quebra foi também o ponto de renascimento. Porque a maior descoberta de todas, a mais profunda, a mais transformadora, foi entender que eu não preciso mais esperar por sinais. Eu sou o próprio sinal de que o amor que tivemos continua florescendo, mesmo sem jardim. A vida depois da dor não é uma vida sem cicatrizes. Ela é feita, justamente, dessas marcas. E eu aprendi a olhar para cada uma das minhas com ternura. Costumo dizer às mulheres do grupo que o coração da gente não volta a ser o mesmo depois de perder alguém. Mas ele cresce. Cresce em direção a lugares onde antes a gente não se permitia ir. E foi isso que eu comecei a viver, uma expansão silenciosa da minha alma. Agora, os dias não são feitos apenas de lembranças. São feitos de escolhas. Eu acordo e escolho agradecer. Escolho caminhar até a padaria, mesmo que sem pressa. Escolho comprar flores frescas para o meu próprio vaso. Escolho ouvir música enquanto cozinho. Escolho escrever, mesmo que ninguém vá ler. E, principalmente, escolho viver como alguém que está aqui. Agora. Inteira. No grupo Cartas para quem partiu, cada encontro é um mergulho. Hoje eu entendo que há perguntas que nunca terão respostas do jeito que a gente quer. Por muito tempo, esperei por uma explicação que trouxesse paz. Por que ele teve que partir? Por que tão cedo?
Por que comigo? Mas a verdade é que algumas respostas não vêm em forma de palavras. Elas vêm em forma de entendimento silencioso, de aceitação sem rendição, de fé sem explicação. Demorei para compreender isso. Demorei para aceitar que a dor não me fazia menos forte. E que a saudade não precisava ser combatida, só acolhida. Passei anos tentando voltar a ser quem eu era. Achava que, se conseguisse recuperar aquela mulher de antes, tudo voltaria ao lugar. Mas hoje eu sei, aquela Rosa não existe mais. E tá tudo bem. Porque no lugar dela nasceu outra. Uma mulher que chorou no banheiro de madrugada sem fazer barulho. Que abraçou uma camisa velha como quem segura um coração. Que quase desistiu, e depois recomeçou com o que tinha. Uma mulher que andou por ruas cheias de memórias, e mesmo assim, continuou andando. Que viu no olhar de um estranho, uma lembrança do amor da sua vida. E entendeu que não era loucura. Era a presença. Hoje, eu caminho diferente. Mais devagar, talvez. Mas com mais intenção. Aprendi a ouvir, a sentir, a acolher sem julgar. E, acima de tudo, aprendi a honrar. Honrar o amor que vivemos. Honrar o homem que me amou. Honrar a história que escrevemos juntos. E honrar a mulher que ainda estou me tornando. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história com o coração aberto, talvez esteja vivendo algo parecido. Talvez esteja tentando juntar pedaços do que ficou. Talvez também tenha uma caixa escondida, uma carta nunca lida, uma foto que evita encarar. E se for assim, deixa eu te dizer uma coisa bem do fundo da alma. Você não precisa apagar a dor para seguir em frente. Você só precisa caminhar com ela do lado, como quem leva uma lembrança boa no bolso. Porque é possível viver mesmo com saudade. É possível sorrir mesmo com o peito apertado. É possível começar de novo, mesmo sem saber o caminho inteiro. Muita gente acha que a vida depois da perda é um grande recomeço. Mas eu aprendi que não é bem isso. A gente não começa de novo. A gente continua, com o que sobrou, com o que ainda pulsa, com o que resiste. E no meio do que ficou, a gente aprende a enxergar o que permanece. As memórias boas. O amor que não morre. A força que a gente nem sabia que tinha. Porque a verdade, minha amiga, é que você só descobre do que é feita quando o chão desaparece. E mesmo assim, você continua em pé. Você respira fundo. Você chora escondida. Você se recolhe. Mas um dia, sem perceber, você se levanta. Você passa batom. Você compra flores. Você diz bom dia com mais verdade. E isso é coragem. Coragem não é seguir sem dor. É seguir, apesar dela. Hoje eu entendo que o luto não foi uma prisão. Foi uma travessia. Uma ponte entre a mulher que eu era e a mulher que eu sou agora. E sabe o que mais me comove nessa jornada? É perceber que, mesmo na ausência, o amor não me deixou sozinha. Ele veio em gestos, em encontros inesperados, em olhares de estranhos, em brisas na praça, em cartas guardadas, em lembranças que, um dia, me fizeram chorar e agora me fazem agradecer. A vida me ensinou que não se trata de seguir em frente, mas de seguir com a história que vivemos, com o amor que sentimos, com a fé que segurou a gente quando nada mais fazia sentido. E se você, aí do outro lado, está com o coração apertado, tentando entender o que fazer com esse vazio, senta um pouquinho, respira, pega papel e caneta e escreve para ele, ou para você. Diz o que ficou preso, conta o que ficou dentro, liberta o que ainda pesa. E depois, deixa espaço. Porque às vezes, é quando a gente esvazia, que a cura encontra lugar para entrar. Hoje eu não espero mais por sinais. Porque eu mesma me tornei o sinal. Sinal de que é possível sobreviver ao que parecia insuportável. Sinal de que o amor deixa marcas, mas também deixa asas. Sinal de que há vida depois do luto. E que essa vida ainda pode ser linda. Então, se eu puder te deixar só uma coisa, é isso. Você não está sozinha. E nunca esteve. O amor, de algum jeito, sempre dá um jeito de voltar. Se você ficou comigo até aqui, respira comigo agora, só um instante. De verdade. Fecha os olhos, se puder. Sente esse ar entrando e saindo. Essa pausa é só sua.
É o espaço entre tudo que você sentiu e tudo que você ainda vai viver. E eu queria te agradecer por ter ouvido minha história. Mas, acima de tudo, por ter escutado a sua própria dor junto com a minha. Porque, no fundo, a gente se reconhece nos detalhes. Na forma como segura uma xícara. No silêncio de uma sala vazia. Na saudade que vem de repente e aperta o peito no meio de uma tarde qualquer. E se você também perdeu alguém? Se você também já sentiu que o mundo ficou grande demais para continuar? Sabe de uma coisa? Você não está sozinha. Essa história que eu contei aqui é minha. Mas pode ser nossa também. Porque cada mulher que ama, que perde, que sente, que resiste, carrega dentro de si um universo. E você é parte desse universo. Então eu te peço, com carinho, se essa história tocou o seu coração, deixa um comentário aqui embaixo. Conta pra mim, de qual cidade você está assistindo? Quem foi a pessoa que te ensinou o que é o amor de verdade? Você já viveu um momento assim, de reencontro inesperado? Vamos fazer desse espaço um lugar de partilha, de consolo, de presença. Não precisa ter vergonha. Aqui, cada palavra é bem-vinda. Cada memória vale ouro. E, se puder, se inscreve no canal. Mas não só para apoiar o nosso trabalho. Se inscreve para continuar recebendo essas histórias que, de alguma forma, fazem a gente lembrar que ainda vale a pena amar. Ainda vale a pena sentir. Ainda vale a pena continuar. Aperta o botão do like também. Ele ajuda esse vídeo a chegar em outras mulheres que, talvez, estejam precisando ouvir exatamente isso hoje. E se você conhece alguém, uma amiga, uma vizinha, uma tia que perdeu alguém e não consegue mais sorrir como antes, manda esse vídeo para ela. Às vezes, tudo que uma mulher precisa é saber que tem alguém do outro lado dizendo: eu te entendo. E eu tô aqui. Obrigada, de verdade, por ter estado comigo. A gente se encontra no próximo vídeo. E até lá, cuida do seu coração. Ele ainda tem muita história para viver.